Olá, gente! Sejam todos, todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos aqui nos estúdios do Shopping Total, pelo Poa Streaming TV. O nosso papo divertido, leve e descontraído, sempre trazendo muita informação legal e mulheres incríveis que passam por aqui toda semana. E hoje eu tô sem a minha parceira de programa, Vanessa Soares, que tá lá em São Paulo. Amiga, saudade, um beijo. Semana que vem, volta logo, que eu já tô te esperando. E, gente, hoje o tema é um daqueles que faz parte da nossa rotina, mas que pouca gente dá a devida atenção. Talvez até porque não entende. Olha, já aconteceu comigo, inclusive. Tu não entende, aí tu acaba não dando aquele devido valor. E a pauta é sobre lentes. Quantas vezes tu parou para pensar da importância das lentes na tua vida? E tu sabe que tem diferenças de lentes? Acredito que muitos de vocês não saibam também que existem tratamentos de lentes, qualidade diferente, tecnologias novas, cada vez mais avançando aí nesse ramo. E as escolhas das lentes realmente fazem diferença até de acordo com as nossas rotinas. Tu sabia disso? Pois é, então esse bate-papo de hoje, gente, ele é de suma importância. E para falar sobre a pauta, para discutir e conversar comigo aqui, eu estou recebendo nos estúdios a diretora comercial das Lentes Vanguard, especialista também no ramo óptico, apaixonada pela área e que tem muito aí para compartilhar com a gente. Priscila Santa Rosa, muito bem-vinda ao De Cara com Elas. Muito obrigada. Não, e a gente sempre aplaude, né? Agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, chamar atenção para alguns pontos que são importantes, né? Não, realmente, né? Até a gente estava conversando bastidor aqui, né, Priscila? As pessoas investem tanto em celular, atualização de celular, querem ter o carro, né? Um carro Um top. carro top, roupa top, tudo top. Mas, às vezes, a preocupação com a saúde ocular acaba ficando em segundo plano. Gente, hoje em dia tem pessoas comprando seus óculos até em farmácias. Tem. Então, não tem como a gente não fazer esse alerta, ainda mais chegando o verão agora, mas não só isso. O uso de telas e tem tantos outros motivos que nos faz estar atento e usar boas lentes, né, Pri? Já tô até chamando de Pri, né? Mas antes da gente falar sobre, esclarecer sobre todas essas dúvidas que muita gente tem, e como eu falei inicialmente, talvez muita gente não se preocupa porque não entende. Sim. Porque não entende. E realmente se fala pouco sobre lentes, sobre tratamentos de lentes, né? Isso, sobre os benefícios. Algumas pessoas imaginam que a lente do óculos só vai fazer com que ela enxergue melhor, né? Mas tem muito mais por trás dessa lente que a gente usa tanto para enxergar melhor, é um tratamento, são benefícios, né? Não, com certeza. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer conhecer um pouquinho mais de ti, da tua história e como tu foi parar no ramo óptico. Conta pra gente. Bom, eu sou formada em comércio exterior e o meu início no laboratório foi justamente pelo meu conhecimento na área de importação. Então, comecei lidando com fornecedores de fora, a questão mais burocrática ali das importações, né, as regras, enfim, tudo isso. E acabei me aprofundando, conhecendo mais ainda do laboratório e hoje não consigo nem me imaginar fazendo outra coisa. A gente acaba pegando gosto, porque é a saúde visual das pessoas, né? E a gente acaba pegando... Quem entra no ramo não sai mais, se apaixona. Falar, né? Eu já ouvi falar. Se apaixona. Então, comecei aí, agora passei por diversos outros setores ali da empresa. Hoje estou na parte comercial, né? Mas acabo lidando de tudo um pouquinho ali dentro. A gente acaba... É muito tempo ali dentro, né? Quanto tempo já, Pri? Já fazem 10 anos. 10 anos dentro, trabalhando com as lentes Vanguard. Trabalhando nas lentes Vanguard.
Olha só, gente, já ouvi muitas vezes falar, né, que o ramo óptico é um ramo realmente apaixonante. E é um ramo que muitas vezes, eu acho que tem muito a ser explorado ainda, né? E dentro ali a gente pode dizer laboratório, o laboratório da Visiolab, né? Então, explica um pouquinho melhor para nós, até para as pessoas entenderem, antes da gente explicar sobre esses tratamentos de lente. A Visiolab, então, o laboratório aqui de Porto Alegre, um laboratório aqui do Sul, né? Isso, a gente está aqui no centro de Porto Alegre. A gente já está no ramo há bastante tempo, né? O laboratório, ele nasceu, na verdade, ela foi uma migração, tá? A composição da empresa, há muito tempo atrás, era a distribuição de armações e óculos de sol. Foi migrando aos pouquinhos para a parte mais de distribuição de lentes. E é aquela coisa, a gente vai conhecendo, vai se apaixonando, que é o que acontece, e acabou nascendo o laboratório. Hoje a gente tem a nossa sede própria, aqui dentro do centro de Porto Alegre, uma sede bem legal, e temos o equipamento de surfaçagem, é o equipamento mais top que a gente tem no mercado, a gente tem aqui em Porto Alegre. Não, aí que tá, e isso me chamou a atenção, quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais do trabalho da Visiolab, das lentes Vanguard, eu sempre tinha a ideia de que, nossa, essa tecnologia toda, isso é importado, né? Isso, como funciona esse mercado todo? E não, isso é nosso. Nós temos uma empresa, laboratórios que trabalham aqui no Sul e que estão preocupados com essa tecnologia. Mas tu usou uma palavrinha aí que eu acho que não é muito comum. Vamos começar já a traduzir para os leigos. Explica para nós o que é esse processo aí que tu falou, como é que é a surfaçagem? A surfaçagem, para quem não entende, o que é para ser a surfaçagem? Bom, a surfaçagem é bem o processo de fabricação, né? Então, a lente, ela vem, um como bloco... é que ele vem? Para quem não conhece, que tem curiosidade. É um bloco que ele vem numa espessura, né? Vem inteiro, numa espessura bem razoável. Ele passa por esse processo de usinagem, né? A surfaçagem. Aí é uma máquina, né? É uma máquina na verdade, é uma máquina bem robusta, que vem ali com 4 processos para até finalizar todo ele mesmo, né? E aí o que acontece ali é uma mágica, né? Porque ele entra a lente inteira, sem grau nenhum, e de acordo com as características, com a dioptria, a receita, né, que o oftalmologista manda, aí sim é fabricado. Aí sai o grau certinho, com as tuas medidas, tudo direitinho. Isso, aí já começa, eu acho que é como tu falou, é quase uma mágica, né? A gente fica imaginando, eu acompanhei de pertinho lá dentro do laboratório então da Visiolab, como é que era esse processo. E realmente, gente, tu fica olhando e na tua mente, mas como que vai entrar aí o tratamento? Como é que a gente olha hoje? Tu usando o teu óculos, né? Eu uso óculos também, hoje eu até tô sem. Depois nós vamos falar também da importância, né, de estar usando o óculos, mas a gente olha a lente e entra ali dentro daquele processo e ela já sai com tratamento. É isso mesmo, né? O tratamento, existem diversos tipos de tratamento, né? Então, assim, o tratamento de antirreflexo, ele é aplicado depois dessa surfaçagem. Mas hoje nós temos tratamento UV e o tratamento Blue, que também tem na massa da lente. Então, o bloco ele já vem com esses tratamentos. Ah, entendi. Mas quando a lente vem, ela vem sem grau, é isso, né? Ela vem sem grau nenhum, ela vem purinha, lisinha, pra gente fazer o nosso trabalho. E é feito 1 a 1? Isso é uma outra curiosidade, né? Por exemplo, eu chego numa ótica com a minha receita. Vou no oftalmologista, pego a minha receitinha, chego na ótica e entrego a receita. Aí a ótica vai fazer esse trabalho, por exemplo, com a Vanguard, exemplo. Aí chega essa receita via ótica para vocês e é 1 a 1, é isso, né? É isso, 1 a 1, inclusive cada olho direito e depois o olho esquerdo. Aí olha só, gente, se a gente parar para pensar, aí já começa o valor do trabalho. Eu acho importante fazer chamar para esse ponto de atenção. É a saúde dos nossos olhos. Eu digo, né? Os olhos são as janelas da alma, como se diz poeticamente falando, né?
e muitas vezes é uma das últimas coisas lá na nossa lista de atenção que a gente dá ou de objetivos, enfim, que a gente põe para a nossa vida e a gente esquece da importância de sim cuidar da saúde ocular e a lente tem toda essa importância. É claro, não estou nem falando dos tratamentos, falando desde o grau, desde de cada um desses processos em que a gente, em que laboratórios como a Vanguard, da Visiolab, fazem. É por isso que tem um valor, algumas têm um valor um pouquinho mais agregado, e a importância da gente se atentar, sim, a uma boa lente na hora de fazer essa compra, né, Priscila? A lente ela acaba sendo uma extensão desse cuidado. O correto, inclusive, seria, assim como nós fazemos um check-up geral da nossa saúde, incluir o oftalmologista nesse check-up. Não é só estar enxergando bem ou enxergando mal, aí tem embaçado. Não é só, aí que tá, né? Nós que nós não temos mais que esperar. Agora eu acho que eu tô com... Não tô enxergando muito bem, não tô enxergando bem de perto ou de longe, não, né? Não, existe muito mais além da correção visual, né? Mas, e a lente é uma extensão disso, desse cuidado, né? Dessa atenção que a gente tem que dar para os nossos olhos. E muitas vezes a gente acaba deixando em segundo plano, como a gente comentou. Mas vamos começar a falar então sobre os tipos de lentes existentes no mercado hoje. Tu saberia dizer para nós, assim, por cima, quais os tipos de lentes, além dessas lentes que são, né, as lentes corretivas, outros tratamentos em que a gente já tem disponível no mercado? Bom, falando sobre lentes, né, a gente tem as lentes freeform e lentes convencionais, né? A diferença está na tecnologia, tá? Dentro do freeform temos as lentes multifocais, tem também as lentes de visão simples. As freeforms que são livre-formas, né? São lentes livre-formas. Isso. E aí é a questão de desenhos, enfim, de medidas personalizadas, tudo dentro do software. E aí a gente consegue fazer um trabalho direcionado, né, para cada usuário. Isso é a freeform, no caso. Isso é o freeform, tá? Depois disso temos também os tratamentos. O tratamento UV. O tratamento UV a gente encontra o tratamento UV e o tratamento Blue, né? Dentro da própria lente, do bloco, que ele já vem de fábrica. E tem também uma aplicação que a gente pode fazer. Então, assim, a lente em si não tem o tratamento UV, a gente pode também fazer a aplicação a posterior. E o Blue também a gente encontra no antirreflexo, que é o antirreflexo azul. Tá, então a gente tem as lentes de proteção UV, que são fundamentais, mesmo em dias que estão nublados, né, Priscila? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Vamos começar a falar uma por uma, então, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre as lentes diferentes que a gente tem hoje disponível no mercado, até para todo mundo que está nos assistindo, e enxergando aonde se enquadra e que tipo de lente já pode deixar no radar aí. Certo. Então, o UV, gente, é essencial para tudo, né? É essencial para tudo, e ainda mais quando a gente fala de lente solar. Por quê? Porque a lente solar é uma lente que ela é mais escura, então a nossa pupila ela dilata, e se eu não tenho a proteção UV, eu estou colocando mais raios UV dentro dos meus olhos. Então, assim, é importante a gente ter essa atenção nos óculos de sol, porque às vezes a gente quer o mais barato, compra em qualquer lugar e não tem a proteção UV. Inclusive, fica uma atenção, né, de sempre que for comprar óculos de sol, mas eu não tenho grau nenhum, não tem problema. O importante é que a lente solar tenha proteção UV. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisa ter para cuidar dos nossos olhos. Então, se certificar em uma ótica de confiança, uma ótica boa, né? Para que tu tenha certeza de que tá levando um produto de qualidade, um produto bom. Então, o V, gente, ó, já é a primeira aí, essencial. Preste atenção, gente. Não adianta comprar um óculos só pela estética.
Eu sei que muitas vezes, né, a pessoa pode não ter condições e tal, mas às vezes é melhor dar aquela economizadinha, dar aquela parceladinha, mas pega, tem óculos com preço super em conta em óticas, super em conta mesmo, com armações super em conta, que tem já proteção UV. Então é importante a gente ficar atento, independente se tá nublado, sol, enfim, e com a lente branca, ela também dá para ter proteção UV? Claro, A minha dúvida, assim, então aqui começa a ter a dúvida, começa a entrar na dúvida dos leigos, né? Com óculos como o teu, com proteção UV. Tem proteção UV. Entendi. E é importante, aí quando a gente fala de lente branca, via de regra a gente usa em ambientes mais fechados, né? E aí nos ambientes fechados o que a gente tem também? A questão da iluminação. Então, assim, a luz de LED, as televisões, o telefone estão mandando a luz azul para dentro dos nossos olhos. Então, a proteção UV, uma lente blue. Vamos falar da lente blue, então. Eu tô vendo, assim, um movimento maior até na rede social. A gente começa a procurar lentes, agora eu tenho que trocar os meus óculos, né? E eu vou fazer de novo o teste e tal. E eu comecei a olhar mais, me atentar mais a tipos diferentes de tratamento. Aí comecei a ver muito a tal das lentes blue. Que tu vê, eu que sou uma pessoa que trabalho no meio, não conhecia, não tinha ouvido falar. Então, explica para quem nos assiste, a lente blue, essa lente azul, qual é a importância dela pra gente? Bom, não é só para quem trabalha na frente das telas. Bom, quem trabalha na frente das telas é essencial, né? Mas também, quem hoje não assiste uma televisão, quem não tem uma lâmpada de LED em casa, né? E aí tem um outro ponto de atenção que a gente vê bastante, que é assim, mas eu não gosto porque ela deixa um tom amarelado. Já ouvi falar. Esse tom amarelado é super importante, né? Ele foge um pouco da questão da estética. Aí é saúde visual, é a saúde ocular. Então, assim, não gostei porque vai ficar amarelado. Gente, isso é até uma questão de hábito, a gente vai se acostumando. E esse tom amarelado, a gente tem... Mas que dá quando a gente olha? Sim, mas ele é um amarelado bem sutil, é um tom âmbar, não é nada assim que vai ficar um amarelo. Assustar, né? Não, ele é só sutil. É bem sutil. A gente nota uma pequena percepção de diferença quando a gente tá sem, é isso? Isso, principalmente assim, se a gente coloca a lente numa folha branca, tu coloca ela em cima, aí sim tu percebe mais, assim, mas é um amarelado sutil, não é nada um amarelo, uma coisa muito forte. Mas é isso que tá fazendo a proteção. Então, se alguém... eu tenho uma lente, a minha vizinha comprou uma lente blue e não fica amarelado. Ponto de atenção, porque esse tom amarelado é a proteção da lente blue, é a proteção UV, né? E essa lente blue, isso é um tratamento ou é a lente? A gente tem os dois cenários. Tem a proteção na massa da lente e tem também o antirreflexo, que ele é um complemento, né, desse tratamento, que também é super importante. O tratamento do antirreflexo, tá? Ele fica... Geralmente o antirreflexo tem o quê? Tem uma tonalidade mais esverdeadinha, né? Um verdinho. O blue vai ter o residual azul. E ele também tem esse tom um pouquinho mais amarelado, esse tom âmbar, mas que é da própria proteção da lente. Mas, por exemplo, que nem esse teu óculos, vou só trazer como um exemplo, assim. Eu vou lá para comprar um óculos como esse teu, e aí eu vou pedir, eu quero a proteção blue, ou o oftalmologista já coloca, tu já pede isso pro teu oftalmologista, como é que funciona isso? Até para entender esse processo. Sim, a maioria dos oftalmologistas já estão recomendando, né? Já recomenda. Mas o usuário mesmo pode ir lá na ótica, eu quero essa, né? Essa aqui é a minha receita e eu esse quero é o meu grau com a proteção. Isso é importante de falar, então, de destacar. Eu pego, digamos que eu fui no oftalmo, fui fazer a minha consulta,
eu saio com a minha receita com o meu grau, né? Aí eu vou até uma ótica. Lá na ótica, eu posso fazer esses pedidos extras de tratamento na lente, é isso? Pode sim. Entendi. Então, além da proteção UV, além da Blue, quais os outros tipos? Tem mais alguma ainda? Em termos de proteção, é isso que a gente o UV tem e Blue. Isso, o UV e Blue, que são os mais importantes aí, né? Que eu diria da própria saúde ocular. E de tratamentos? Aí nós temos tratamentos, tem o anti-reflexo, a gente tem alguns outros residuais, né? A gente tem o residual verde, que é o mais tradicional, tem a Blue, e tem uma novidade no mercado, que é o residual dourado também, que ele é um dourado mais sutil, né? Não é nada muito chamativo, mas é uma lente que fica bem bonita, assim, o residual fica bem... E dá muita diferença, né? Tu tá com uma lente anti-reflexo, né? Sim. Eu trabalho há muitos anos com comunicação, enfim, trabalhei com TV, e tu percebe perfeitamente, assim, quando a pessoa vem com a lente, com os óculos, que não tem esse tratamento anti-reflexo, vocês já viram que às vezes na foto, ou até enfim, numa filmagem, dá aquele reflexo no meio, e isso é uma lente, gente, sem anti-reflexo. Eu tô falando de forma bem coloquial, para que as pessoas entendam. Uma lente com tratamento anti-reflexo, ela faz toda a diferença. Né? Que nem eu tô olhando para Priscila aqui agora, tô enxergando bem os seus olhos, não tem nenhuma luz que atrapalha. Isso visualmente, mas para quem usa, é mais confortável? É bem mais confortável. Ela também dá uma nitidez, uma transparência maior. Fora outros benefícios, como a questão de ele suja menos. É mesmo? A anti-reflexo, ela suja menos? Ela tem suja relação menos, com ela suja menos e é mais fácil também de fazer a manutenção de limpeza dela, porque ela adere menos a sujeira, a poeira, até gotas de água. Então, assim, pegou aquele chuvisquinho, assim, ele não fica com tantas gotículas na tua lente, então ele tem benefícios de anti-risco, de questão de grudar a sujeira, ele fica mais fácil de limpar, de manter limpo, então é bem interessante, é bem importante. Gente, olha só, quem começou assistindo o programa achando que lente era uma coisa só, já vai desmistificar total, já vai mudar tudo. Eu acho que é essa a ideia desse bate-papo, porque eu muitas vezes me indaguei sobre isso. Quando eu ia fazer um óculos novo, trocar, enfim, o meu grau, eu sempre ficava assim, tá, mas por que é tão mais caro? Para que eu vou pagar tão mais? E por que existe uma diferença de preço? E daí eu parava e pensava assim, tá, mas não, é o que tá mais barato, eu quero resolver o meu problema para eu conseguir enxergar bem. E a gente fica com essa ideia, né, não, eu quero um óculos para eu conseguir enxergar bem, e aí tu não te dá conta do universo que tem realmente e de diferenças de uma lente para outra. E quando tu começa a entender, parece que te abre assim a mente, né? E tu percebe essa importância. Claro, existem muitos produtos diferentes dentro da mesma lente. Às vezes a gente enxerga, é um produto... A lente em si é um produto transparente. Então, assim, a gente inclusive diz que quando a gente vende uma lente, ele não é um produto tangível, a gente vende o benefício. É interessante isso. É o benefício de enxergar melhor, do cuidado da saúde. Existe um universo por trás dessas lentes, né? Eu gostei disso. Eu acho que é diferente. As pessoas estão muito mais preocupadas com a armação. Eu quero uma boa armação bonita para combinar com o meu estilo. Que combine com a minha roupa. É aquilo que tu enxerga. É isso que tu tá percebendo, que tu consegue tocar, que tu consegue ver. E isso começou a me chamar a atenção também. Ultimamente eu ando conversando mais com as pessoas sobre isso também. Quando tu vai comprar óculos, qual é a primeira coisa que tu te atenta? Eu quero uma armação bonita. Quero comprar uma armação de uma grife boa, uma armação bacana, que vai combinar com o meu estilo. Eu nunca fiz essa pergunta e alguém falou para mim, não, eu tô preocupada com a luz das telas.
Vou escolher meu uma óculos lente que vai com me uma lente que vai proteger. me proteger dos raios UV. Tu já parou para pensar isso? E é isso que acontece, né? Sim. Na maioria das E é vezes, por né? isso que às vezes as pessoas acham que uma lente ela é cara, tem um valor elevado. Por que eu vou gastar 5, 6, 10, 20 mil numa lente se eu posso gastar R$1.000? Comprar numa farmácia até. Gente, E isso eu não gosto nem de falar sobre isso, Não, porque chega a para ser quem bizarro. trabalha com isso, dói ver, porque a gente está falando de saúde, mas está dentro da farmácia. Mas não é esse o caminho, né? Até porque eles vêm com uma graduação na frente, tem gente que vai colocando e vai testando. Eu vi esses dias, eu numa farmácia bem comum, né, que tem, bem conhecida, e eu vi uma pessoa fazendo isso. Ela parou na frente do expositor daqueles óculos, começou a experimentar vários. Tipo, aí eu fiquei assim, gente, é a saúde, é como tu falou, qual a atenção, a importância que a gente está dando para a nossa saúde ocular. E aí foi quando eu comecei a trazer falar mais sobre essa pauta, e eu queria muito poder trazer no programa para compartilhar esse conhecimento que eu fui tendo, buscando, nesse caminho, buscando um pouco mais entendimento, e eu comecei a perceber o quanto a gente realmente não dá valor porque não entende. Que muitas vezes não conhece, não percebe, e poucas vezes se fala como a gente está fazendo aqui. Se fala muito, se tu parar para pensar, agora tu vai se identificar com isso. Na rede social tem muito conteúdo sobre óculos, mas armação. Gente, armação não é o óculos, armação é só o bonito, é só o detalhe, é só o que segura, de fato, o que a gente precisa no óculos, que é a lente, né? E aí, tanto nos solares quanto nos óculos de grau, é a lente que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, aí a gente deixa mais uma vez alerta e abre realmente essa discussão para que cuidado eu estou dando para a minha saúde ocular. A gente fala agora, nós estamos no Novembro Azul, né? Passamos pelo Outubro Rosa, que também é um mês de autocuidado, da saúde da mulher, da saúde do homem, mas vamos incluir aí o cuidado com a saúde ocular dentro dessa lista de cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui também sobre a questão das tecnologias, né? A gente está falando então das lentes, tem UV, tem Blue, tem os tratamentos todos que a gente tá falando aqui, o tratamento antirreflexo, com antirreflexo, mas também tem a questão de quando a gente fala, para pensar na lente, mesmo o grau tem diferença. É isso, né, Priscila? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Hoje a gente tem uma gama de opções muito grande quando a gente fala assim, no ramo a gente diz que é o desenho da lente, né? Que são os campos de visão, né? É o campo de longe, o intermediário, de perto. Então, esses campos de longe, até para as pessoas entenderem. De longe é como eu olho, é longe, se eu tenho um problema de longe, de perto e o intermediário. Isso, exatamente, né? Onde é que a gente utiliza mais assim ali o intermediário? Por exemplo, eu estou no meu escritório, da onde eu estou sentada até a tela do notebook, por exemplo, ali é um grau intermediário. Então, a gente tem, inclusive, lentes que a gente chama de especialidades, que vai priorizar alguns campos de acordo com a tua necessidade, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem reforçado bastante com os nossos clientes parceiros, né, com as óticas, que é fazer uma anamnese com o cliente. O cliente chega com uma receita, diz mais ou menos ali o que ele quer, e geralmente sai, o multifocal, por exemplo, né? Mas a gente também tem outras opções. O multifocal é para perto, longe e intermediário, é isso? Isso. Tem os 3 campos ali de correção, né? Aí as especialidades têm o quê? Lentes para direção, por exemplo, que vai priorizar a amplitude do campo de longe, né? Outra, por exemplo, é uma lente, a nossa business, por exemplo, né? Que é uma lente ocupacional para quem trabalha na frente do computador. Na frente do computador, para quem trabalha os mais manuais,
Uma costureira, por exemplo, que vai usar mais intermediário e perto, tem um conforto maior para essas lentes, né? Então, existem diversas possibilidades. E mesmo dentro do multifocal, que tem esses 3 campos, que é o longe, o intermediário e o perto, a gente tem corredores, tem desenhos que priorizam alguns campos. Então, assim, por que uma lente, às vezes, vende por R$1.000 e outra por 5, 6, 8, 10 mil reais? São as amplitudes desses campos. Então, a lente mais em conta vai ter um desenho que a gente diz que é mais restrito. Eu não vou conseguir ter uma visão melhor, assim, olhando assim, fazendo o movimento dos olhos, né? Então, ele tende a ter um pouco mais de desconforto, pode ser que sinta um pouco mais de dificuldade na adaptação do que uma lente que tem os campos mais amplos, né? Que são as lentes que acabam se tornando um pouco mais caras. Olha só que interessante isso. Então, na verdade, a gente às vezes nem faz ideia o quanto a tecnologia desse ramo está avançada e a gente tem isso aqui tão pertinho da gente, né? Mas vocês já tinham parado para pensar sobre isso, gente? Que às vezes tu compra aquele óculos e aí tá, o mais barato, aí tu pega ali aquela lente mais, enfim, para resolver a tua correção. Já me aconteceu isso. E aí eu usar a lente e ficar desconfortável e eu não querer mais usar óculos e eu nem entendi o motivo. Me ajudava, me corrigia. Mas eu senti um desconforto que nem eu entendia o motivo do meu desconforto. Hoje, com essas tecnologias, como tu mesmo trouxe aí dessa multifocal que acaba, que é bem direcionada, né, para melhorar essa questão do conforto, já é possível, é isso? Isso mesmo. E também essa anamnese que a gente reforça tanto, que é importante, porque qual é a tua atividade maior, né? Então, assim, se eu sou, por exemplo, eu sou motorista e eu vou usar 80% do meu dia, 70% é na direção, eu preciso que seja uma lente direcionada para esse fim, né? Que tenha um desempenho melhor. Se eu vou usar mais, assim, escritório, eu tenho uma lente específica para isso. Né? O multifocal, claro, o multifocal é o queridinho, porque colocou, é aquele a adaptação é maravilhosa. Tu vai usar ele em qualquer situação, né? Mas é importante, a gente tem outros tipos de lente que também são importantes, também tem esse benefício da adaptação, né? Então, por certo, ouvindo a Priscila falar aqui, quando tu pegar a tua lente, a tua receita e tu for até uma ótica comprar esse teu óculos, é importante entender que existem lentes para cada estilo de pessoa. É isso, né? Isso. Que vai fazendo cada vez mais sentido. Então, a lente, da mesma forma que qualquer outro aparelho, outra coisa que tu vai investir, que tu vai adaptar a tua rotina, da mesma forma. Eu tô de tênis porque eu corro, eu fico mais tempo de pé, coloco um salto se eu tô mais no escritório. Da mesma forma, as lentes, tem lentes para se adaptar ao teu estilo de vida. Então, o ideal, né, Priscila, até como uma recomendação, é chegar nas óticas e falar um pouquinho, fazer então essa descrição de como é a tua rotina, porque aí com certeza as óticas estão super por dentro, vão te dar melhor orientação e te direcionar para a melhor lente que vai se adaptar melhor para o teu problema, enfim, para as tuas necessidades. Mas eu ia comentar antes sobre a questão da tecnologia. Qual a mudança que tu percebe, assim, só do pouco que tu me falou aqui, já tem, nossa, uma evolução gigante. Mas a mudança que tu percebe de antes para agora, assim, nesse ramo? Eu vejo muito a personalização da lente. E também a gama de desenhos que eu posso ofertar hoje para o meu cliente. Quando a gente fala de equipamento convencional, quando a gente falou lá da surfaçagem, lá no início da conversa, né? Quando se trabalhava com o convencional, eu tinha que ter no meu estoque as lentes já com o desenho e adição prontas.
Então, eu trabalhava somente com o grau de longe. Antes era assim mesmo, né? Antes era assim mesmo. Hoje, com a tecnologia Freeform, eu tenho uma gama muito maior que eu posso ofertar para o cliente de personalização e de oferta de desenhos, né, para o cliente. A personalização ela é bem interessante e ela só tem no Freeform mesmo. Então, se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho alguma medida que fique diferente, eu consigo colocar isso ali no Freeform, ele faz uma compensação, ele vai ter uma adaptação muito maior se comparada com uma convencional. E essa tecnologia, ela vem de onde? Ela não é daqui, Não, ela é de fora, claro que a gente consegue, faz tudo por aqui, né? Mas ela não é daqui, não. E ao teu ver, assim, quando te ouvindo falar assim, né, o quanto está evoluindo esse mercado, o que tu teria a falar para as pessoas para ficarem mais atentas a esses cuidados, a toda essa gama de tratamento que a gente tem, e muitas vezes, como a gente começou a falar no início do nosso bate-papo, né? A gente se preocupa com o carro, com a roupa, se preocupa com o celular, mas as lentes acabam ficando, esse cuidado com a saúde ocular acaba ficando em segundo plano. É muito importante, então, primeiramente, né, é a visita ao oftalmologista regularmente. Quando a gente diz regularmente, é uma vez por ano, para ver outras questões que não só a correção visual. E na hora de fazer uma lente, procurar uma ótica que seja de confiança, uma ótica boa. Na hora de escolher a lente, tentar olhar pelo lado assim, da proteção, da questão da saúde, não só a questão financeira, né, o valor lá no final. Porque quando a gente protege, cuida dos nossos olhos, a gente está investindo no futuro, né? Enxergar bem lá na frente é um cuidado que a gente tem que começar desde cedo. E muitas vezes a gente só lembra quando a gente está realmente com problema, né? É bem comum isso do ser humano. A gente se preocupa com tanta coisa, às vezes, que é aparente, como a gente mesmo falou. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a armação e não necessariamente com o cuidado, com a lente, com essas proteções todas que a gente tem e que de fato vão fazer bem para a gente. E aí eu fiquei pensando aqui, Priscila, sobre essa questão toda aí do cuidado, das lentes. Tem formas de cuidar a lente para que ela tenha um pouco mais de durabilidade? Tem. Aquele velho hábito de limpar Eu ia dizer, na né? barra da camiseta, Eu sou a raiz. esse não pode. Esse tá fora. Por que não pode? Porque ele vai. A superfície das roupas, ela não tem um material que vai cuidar da tua lente. Então, vai ser muito mais fácil de riscar, de arranhar. O que é o correto? É água corrente fria, um sabão, ou o próprio detergente, mas que seja neutro. Limpa bem, mas sem esfregar. Com cuidado. Com a flanelinha, né? Com as famosas flanelinhas também. As famosas flanelinhas também é num caso mais assim, tô na rua, coloquei o dedo, tudo bem, né? Mas a limpeza correta é água corrente fria, não pode lavar no banho com água quente, que também vai danificar. Água corrente fria, sabão, detergente neutro, fazer aquela limpeza bem superficial, principalmente se tem o tratamento anti-reflexo, ela vai limpar bem rapidinho e bem fácil, não tem mistério. E depois, o mais indicado é secar com um papel higiênico mais suave possível. Também sem esfregar, só dar umas batidinhas ali e a tua lente tá limpa, tá bem cuidada e vai durar bastante tempo. E uma das coisas que tu acha que mais danifica é realmente esse hábito que as pessoas têm de limpar em qualquer lugar? De limpar em qualquer lugar. Às vezes acredita que se eu limpar com água quente também, vai sair a gordura. É péssimo. É verdade, né? É péssimo pra lente. Isso porque a gente tá acostumado, passa água quente que tira, desengordura. Pra lente não, então. Não é louça, a gente tá falando de lente. Então, assim, limpa com cuidado. Também não secar assim, vou esfregar para secar. Não precisa esfregar. Pode só dar umas batidinhas assim com o papel,
já vai secar e vai ficar top. E quando... Não passa álcool, não passa produtos que sejam abrasivos, porque isso danifica, arranha a lente. Isso também danifica Sim. a lente. E quando a gente esquece dentro do carro, assim, por exemplo, o sol também não. O sol, ele pode até não danificar tanto a questão da superfície da lente, mas o que pode acontecer? O calor, ele pode trabalhar o material da armação. Então, ele pode daqui a pouco, mas estava usando, deixei no carro e aí saltou a lente, porque tu mexeu na estrutura da armação, né? Então, também não colocar a lente de cabeça para baixo. Isso é importante. Dentro da bolsa assim jogada. Não pode, porque vai arranhar. Então, gente, no ramo óptico tem uma frase que é assim, ó: o lugar certo para ficar a tua armação é no rosto. Cabeça, peito. Não, ela deve ter morrido que eu cheguei com óculos aqui. Eu cheguei no óculos aqui na blusa, aqui na cabeça. A gente sabe que é comum, mas a gente está falando do cuidado ideal. Correto, né? O cuidado ideal é esse. Ou se não está no teu rosto, está guardadinho dentro do teu estojo, fechadinho, vai te durar bastante tempo. E o que vocês, agora trazendo mais para dúvidas, assim, vocês que atendem várias óticas, né, por óbvio, quais as dúvidas mais comuns, assim, que chegam de óticas, reclamações, alguma coisa assim de clientes? Bom, reclamações, principalmente, assim, a gente vê... a minha lente está arriscada, olha, eu comprei essa lente... Paguei o olho da cara e tá 2 meses atrás, olha como é que tá. Isso é cuidado. A lente não ia do nada aparecer um arranhão ali, né? Não, isso não acontece. Então, assim, a maioria está relacionada mesmo, assim, a arranhões. Às vezes realmente fica num nível que a pessoa não consegue enxergar bem. Mas o que é? É essa questão do cuidado. E a gente já escutou. Por que eu falei da água quente, né, do banho? Porque a gente já escutou. Como é que a senhora cuidava, né, da sua lente? Mas eu lavava bem, inclusive lavava no banho, porque a água é quente, daí tira a gordura. Assim, tirou a gordura e a proteção da lente, tudo. Então, são esses cuidados, né? A gente tendo esses... para cuidar da lente, o mais simples é o que funciona. Só que muitas vezes a falta de informação. Exatamente, é a falta da... orientação. Né? Então a gente já deixa aí um alerta. Eu sei que as óticas fazem o seu trabalho, né? Sim. Mas a gente fala cada vez mais sobre cada vez mais a gente vê anúncios, a gente vê propaganda de armação maravilhosa. Então, que as óticas se atentem a isso também, né? No cuidado das lentes No cuidado das lentes, cada vez mais trazer essa orientação para os seus clientes. Eu acho que isso é importante. Sabe o que eu acredito? Que, por certo, deveria ter um movimento maior em relação a essas informações. Não deixa até como uma crítica, não sei se crítica, agora que eu estou conhecendo um pouco mais esse ramo, mas eu sinto que falta realmente mais informações. As informações que a gente acaba vendo na internet, às vezes são tudo coisas muito corriqueiras, que não é o que muitas vezes é a comunicação que o cliente quer ouvir para entender. Ele tem um apelo geralmente muito comercial. Muito comercial. Muito assim, desconto, isso. É tudo muito no valor, no preço. E realmente, existem muitos cuidados na questão tanto da saúde visual quanto das lentes, né? Tratamentos, por que tem esse tratamento, por que é esse desenho, por que esse é um valor, esse aqui é outro. Existem motivos e acho que falar mais sobre isso realmente é importante para as pessoas entenderem. Quem está no ramo sabe, conhece. Porque aí que Mas o consumidor final... Aí que tá. Eu acho que, claro, e não é crítica de forma alguma, a gente entende da importância de se chegar a promoções, até para estimular com que o consumidor... A promoção, ela tem que tornar acessível... Isso aí. Aquele produto que vai ajudar na saúde visual dele, que vai ajudar a proteger. Ele não tem que ser um apelo para vender, simplesmente assim, vender a lente ou a armação, que seja,
mas trazer a acessibilidade para produtos um produto que é importante, né? Trazer mais cuidado. Eu acho que a gente tem que realmente debater, explicar um pouco mais para o consumidor, porque se eu não for atrás, buscar no Google, muitas vezes eu não tenho essa informação. Acho que vai ser bizarro isso, porque talvez quando tu vai comprar, muitas vezes a ótica, enfim, está mais focado realmente no comercial e acaba esquecendo de falar todos os benefícios e dando aquela assessoria, quase uma consultoria. Te ouvindo aqui, Priscila, eu fiquei pensando que muitas óticas estejam te ouvindo, possam te escutar ou assistir o nosso programa depois, ou quem trabalha e o próprio consumidor, para entender a importância, porque, claro, a gente está falando de tratamento, de cuidado, mas acima de tudo, é a nossa saúde ocular que tá em jogo, que está em risco, e que atenção nós estamos dando para ela. Então, realmente, fica como um alerta, né? Ali no laboratório, a gente procura justamente isso, fazer essa assessoria para as óticas, né? Porque às vezes ficam algumas dúvidas. Porque é tanta coisa, né, nova, realmente, que coisa. confunde. Então, a gente tem um atendimento bem legal para as óticas, a gente faz treinamentos também, que é para estar sempre atualizando. A parte ótica, a parte do laboratório, ela é muito técnica. Então, a gente está sempre se atualizando e a gente gosta também de repassar essas informações para os nossos parceiros, para a gente ter esse movimento de saúde, de atualização. Exato, que aí sai também daquele olhar só, né? Quando a gente pensa óculos, pensa só com o cunho comercial, o que é bonito, o que é esteticamente bonito, e passe a olhar que, ok, a gente é bonito, que bom a gente poder comprar uma boa armação, é lindo, ela faz parte do nosso estilo, mas que a gente comece a dar um pouco mais de atenção também a todos esses tratamentos, a toda essa tecnologia que hoje a gente tem disponível no mercado. E aí eu entendo, sim, me coloco no meio dessa grande massa que muitas vezes, como leigo, não entende porque não acompanha. Como tu falou, até dentro das próprias óticas já é tanto tratamento, é tanta novidade que vai surgindo com as novas tecnologias que pode, sim, confundir. Mas eu acho que cada vez mais a gente falando, debatendo, discutindo, explicando, orientando, vai clareando isso também lá na ponta para esse consumidor. Porque eu acho que independente do trabalho, claro, a gente quer vender, mas eu acho que todo mundo, quando trabalha num ramo óptico, além da venda, sabe que tem um ser humano lá do outro lado que está com um problema, né? Que tem muitos dos que vão buscar a compra de um óculos estão com dificuldade para ler, para fazer suas atividades, para dirigir. Tem gente que não enxerga sem óculos. Então, tem pessoas que têm graus altíssimos. Muito, muito. E é bem interessante, assim, quando a gente consegue acompanhar a satisfação do consumidor final. Claro, a gente não tem acesso ao consumidor final, mas às vezes as óticas repassam, assim, alguns feedbacks, às vezes até vídeo, foto, quando é uma dioptria bem alta, da satisfação do cliente final colocando o óculos e conseguindo enxergar. É maravilhoso. Eu acho que isso deveria ser a parte mais bonita do trabalho do ramo óptico, né? Onde a gente se apaixona. Exatamente, tu vê. Esses dias eu estava vendo um videozinho todo mundo já deve ter visto, muita gente que está na internet ali navegando, e do menininho que era um bebê e que ele não enxergava, e aí eles botaram o óculos nele e ele enxergou a mãe pela primeira vez. Nossa, eu olhando o vídeo eu me emocionei, sou mãe também, né? Então eu fui extremamente impactada e com aquele vídeo daquele bebezinho. Ele não enxergava, então, a importância. Por isso esse papo é importante. Quando eu falei, não, é um bate-papo importante com alguém que vai estar aí explicando um pouquinho mais, porque realmente a visão é fundamental, nos faz ver o mundo, perceber o mundo, olhar quem a gente ama, ter as nossas atividades, ter a nossa liberdade de poder ter a nossa vida. Então, vocês já pararam para pensar na importância que uma boa lente, que um tratamento, que um cuidado com a saúde ocular tem para a nossa vida? E tu tá dando essa atenção. Então, acho que fica realmente esse alerta, né, Pri?
Olha só, o programa, viu que eu te falei que passava rápido? Ó, já passou. Voou! O Quase assunto é bom, o O assunto assunto é bom, eu sabia que ia fluir, tem tanta coisa, tanta dúvida. Claro, a gente conseguiu pincelar aqui, eu acho que brevemente, mas acredito que esclarecemos muitas dúvidas e deixa aí um momento para a tua mensagem final, o que tu gostaria de falar aí para quem nos assiste. Eu gostaria de agradecer por esse momento, por conseguir passar essa mensagem para as pessoas. Lente é muito mais do que apenas conseguir enxergar. É saúde visual, então a gente tem que estar ligado nisso, né? E saúde visual é tudo, né? É o que nos ajuda a ver o mundo com clareza, com nitidez, poder fazer e seguir a nossa vida aí com a liberdade que a gente merece. Gente, bate-papo estava uma delícia, finzinho de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Continua aí acompanhando o nosso programa de Cara com Elas. Todos os domingos também fica no nosso canal do Poa Streaming TV. Vai lá e procura De Cara com Elas. Um beijo aí na minha parceira Vanessa Soares, que está aí em São Paulo. Volta logo que eu já estou com saudade. Até o próximo domingo com mais um episódio de Cara com Elas. Beijo!